Eu estou recebendo aqui nos estúdios da rádio a nossa querida Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental e vem mais uma vez conversar conosco sobre um tema muito importante. Mas antes quero dar boa tarde para ela. Pati, seja muito bem-vinda, boa tarde, é um prazer tê-la mais uma semana por aqui. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Luizão, Luizinho e toda a nossa audiência. É sempre um prazer, uma grande honra estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o tempo, as crenças limitantes e os seus novos comportamentos. Primeiro eu já quero começar perguntando para você, Pati, qual é a relação do tempo com as crenças limitantes e os seus novos comportamentos? Perfeito, Léo. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender a questão do tempo. O que é o tempo e como nós vamos tratar o tempo dentro desse contexto, que são as crenças limitantes e os seus novos comportamentos. Existem duas formas de nós falarmos sobre o tempo. Primeiro, pelo calendário gregoriano, que é o que nós utilizamos e que a maioria do mundo utiliza, que é pela forma cronológica, né? De cronos, cronologia ou cronológica vem da palavra crônicos. Então vamos lá. Quando a gente fala de forma cronológica, nós estamos contando uma história ou falando de forma cronológica, pontuando dia, hora, mês, minutos, segundos, como um ponteiro de um relógio, como a gente fala das horas. Mas nós podemos falar do tempo também segundo a filosofia aristotélica, de Aristóteles. E é sobre isso que nós vamos falar. Por quê? Dentro da filosofia de Aristóteles, ele dizia o seguinte, que o tempo ele só poderia ser medido quando havia movimento ou mudança. E dentro do estudo de comportamento, nós vamos trabalhar o tempo dentro da mudança de comportamento, ou seja, dentro da mudança ou do movimento. Patrícia, mas como é que é isso? De forma muito simples. Imagine uma situação onde você conhece uma pessoa hipotética, essa pessoa você conhece ela há muitos anos, e você fica um período sem encontrá-la. Passou-se 10 anos, você encontra com essa pessoa. 10 anos. Cronos, tempo cronológico. Você encontrou com essa pessoa ela continua com os mesmos hábitos, com os mesmos vícios, morando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, se comportando da mesma forma. Cronologicamente, se passou 10 anos. Pela filosofia aristotélica, o tempo parou. Você conhece pessoas que você encontra, pessoas, parece que para ela o tempo não passou? Passou 10 anos, 15 anos, a pessoa continua agindo da mesma forma, com os mesmos comportamentos, com os mesmos hábitos, e ela continua olhando para você e conversando com você como se você fosse a mesma pessoa dos 10 anos atrás, como se você fosse igual a ela no comportamento, e você já não é mais a mesma pessoa, você já teve mudanças de hábitos, ou seja, você fumava, você não fuma mais, você bebia, você não bebia mais, você se formou, você fez uma pós-graduação, você mudou de cidade, você se casou, você teve filhos. Ou seja, para aquela pessoa, o tempo cronológico passou, mas o tempo do movimento e da mudança de comportamento permaneceu o mesmo. Só que para você mudou, tanto de forma cronológica como de comportamento. Então, nós vamos falar sobre essa mudança do tempo, sobre esse tempo que nós vamos falar, sobre sobre o contexto de Aristóteles, não pelo tempo em si, da forma cronológica. Agora, como que o tempo pode ser contado ou medido através de seus comportamentos? Dessa forma, Léo. Por exemplo, você inicia uma nova jornada. Inicia você... Vamos colocar de uma forma mais simples. Você começa a fazer uma faculdade. E você entra numa turma que tem 50 pessoas. Passado 2 anos, dentro desse mesmo curso, dentro dessa mesma turma, já não tem mais essas 50 pessoas, ficaram 25. As outras 25, elas desistiram. Quando você conclui a sua jornada, você é a mesma pessoa quando você começou? Não. Você é a mesma pessoa, você é igual àquela pessoa que parou na metade do curso? Você iniciou uma jornada e você finalizou essa jornada. A pessoa iniciou uma jornada e ela parou na metade do caminho. Então, é dessa forma
que a gente trabalha dentro dos comportamentos. As mudanças de comportamento, ela só acontece quando ela tem um início, um meio e um fim. Se você para no meio do caminho, essa conclusão de mudança de comportamento, ela não acontece. Faz sentido o que eu estou falando? Sim. Então, total. é dessa forma que a gente trabalha. Agora, e as crenças limitantes? Como elas são estabelecidas, Paty? O que acontece? Toda mudança de comportamento, ela pode te trazer novas crenças limitantes. Por exemplo, eu vou usar algo que aconteceu comigo. Eu, desde muito pequena, eu via minha mãe fazer pão, minha avó fazer pão, minhas tias fazendo pão, a sogra do meu filho fazendo pão, né? E fazia aqueles pão bonito, aquelas coisas. E eu tentava fazer pão e eu não conseguia. O que aconteceu? Quando eu fiz o meu primeiro curso de programação neurolinguística, um dos pressupostos que você aprende dentro do PNL, dentro da programação neurolinguística, é que se uma pessoa faz, todas as outras pessoas é capaz de fazer. Então, mediante essa descoberta que eu tive quando eu fui fazer a programação neurolinguística, eu fui entender por que o meu pão não ficava bem feito. E aí eu fui descobrir o que estava acontecendo, por que meu pão não crescia, não acontecia. Eu desenvolvi a técnica, eu trabalhei na técnica e eu insisti até eu conseguir fazer pão. Hoje eu faço pão a hora que eu quiser e eles ficam muito bons. Mas por que eu estou te falando isso? Porque eu comecei e finalizei. E o que é a minha crença? A minha crença é que eu não conseguia fazer pão. Mas, depois que eu aprendi, eu sei que eu sou capaz. Agora, quando você muda o seu comportamento, você pode desenvolver novas crenças. E aí é que está o X da questão. Você já ouviu um ditado que diz assim, em time que está ganhando não se mexe? Isso é uma crença, Léo. Porque em time que está ganhando, a gente mexe sim. Porque se está bom, a gente pode melhorar. Quando a gente olha e tem esse conceito de que em time que se mexe, não, em time que está ganhando não se mexe, isso é uma crença limitante. Então, o que acontece? Quando a gente muda os comportamentos, a gente tem que entender que com as mudanças de comportamentos, nós podemos ter novas crenças instaladas. Por isso que é muito importante a gente estar atento o tempo inteiro. Tem uma frase ou um contexto que é muito bacana, que é de Santo Agostinho, que o tempo para Santo Agostinho era diferente. Para Santo Agostinho, o que ele falava sobre o tempo? Ele dizia o seguinte, que o passado não existe mais, e eu concordo porque eu não tenho acesso mais ao passado, então se eu quiser voltar no dia de ontem para mudar o que eu fiz no dia de ontem, eu não posso mais. O futuro não existe, é um tempo que ainda não existe, porque ainda não aconteceu. Se eu quiser ir para o futuro, eu não consigo. E o presente é o momento que a gente está vivendo hoje. E ele é um tempo muito fugaz, ele é um tempo muito curto. Né? Para Santo Agostinho, você tinha que viver o presente em estado presente. Então, se você avaliar que o tempo tem 24 horas, e dessas 24 horas você vai utilizar o tempo por um período de tempo, porque o restante você vai descansar, você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Então, se você vive o tempo em estado presente, no presente, quando você começa a estabelecer novas crenças limitantes, você está atento a essas novas crenças que está sendo instalada. Então, logo, você está atento para mudar essas novas crenças. Né? Por exemplo, eu começo a trabalhar numa empresa e eu começo a ganhar muito bem, a ficar conhecida, enfim. E aí eu começo a ter novas crenças. Isso aí está muito bom, daqui a pouco vai dar alguma coisa errada. Isso é uma crença. Quem já não se sentiu dessa forma? Começa as coisas a acontecer tudo muito certinho, de repente a pessoa começa, vai dar alguma coisa errada, porque está tudo muito certo. Isso é uma crença. Então, a cada movimento que nós fazemos, a cada mudança de comportamento, ou a cada novo comportamento instalado, nós precisamos ficar atento, porque pode ser instalada uma nova crença limitante. E a gente tem que estar atento para transformar essa crença limitante, que vai te limitar no teu próximo passo, para transformá-la em crença possibilitadora.
Agora, qual que é a relação das crenças limitantes e os seus novos comportamentos, Paty? Foi exatamente isso que eu expliquei. Eu acabei indo um pouco mais além na explicação anterior. Mas é sempre assim. Todo o teu novo comportamento vai estabelecer e startar uma nova crença. Porque você saiu de um processo e mudou. Por exemplo, vou voltar à questão da faculdade. Eu acabei de cursar uma faculdade. Esse passo que eu dei, ele me trouxe novos comportamentos. E esses novos comportamentos, ele pode startar novas crenças. Né? Eu terminei minha faculdade, eu não posso estacionar. Eu tenho que buscar um novo conhecimento, eu tenho que buscar uma nova graduação, eu tenho que estar sempre além. Tem que tomar cuidado, porque, de repente, tem pessoas que, quando ela não está estudando, isso é uma crença também, ela não se sente uma pessoa capacitada. Você quer uma outra crença? E essa outra crença, ela é muito forte em pessoas que têm muito conhecimento, Léo? Tem pessoas que, se você fizer uma pergunta e ela não souber a resposta, ela vai se sentir incapaz, ela vai se sentir ignorante. Porque por ela buscar muito conhecimento e estar sempre estudando, sempre no processo de evolução, ela cria uma crença que ela tem que saber tudo. E, na realidade, você nunca vai saber tudo. Nunca. Por mais que você se esforce, por mais que você... Tem um ditado que diz assim, a gente nasce, né, ignorante e morre ignorante, porque a todo momento tem algo novo acontecendo, tem algo novo que está sendo descoberto, e você não vai saber tudo. E está tudo bem. Você não é menos inteligente ou mais inteligente por você não ter uma resposta. E tenha que tomar cuidado em relação a isso. Porque você falar, olha, eu não sei, não quer dizer que você seja uma pessoa ignorante ou uma pessoa menos informada. Então, muito cuidado com essas crenças, porque crenças assim, ela vai te limitar. Bom, chegou uma pergunta de um ouvinte aqui, eu vou tentar trazer para dentro do tema, porque a pergunta diz assim, Léo, não sei se a pergunta cabe sobre o tema, mas é relacionado à minha questão. Quando a gente fica preocupado com as pessoas e acaba esquecendo de nós mesmos, essa questão, ela tem a ver com o tempo? Ou seja, deixar de viver, deixar de ter a preocupação com a sua própria vida para se preocupar com a vida do outro, é uma questão relacionada ao tempo? Não, Léo. Eu sou obrigada a falar que não é. Eu sou muito sincera em dizer que pessoas que têm esse tipo de preocupação e estão sempre mais preocupadas em resolver o problema do outro do que o seu problema, são pessoas que têm dificuldade de aceitar a sua vida e trabalhar dentro da sua vida. Porque o que acontece, Léo? Você fazer o enfrentamento com os seus problemas, às vezes, vai exigir de você que você tome algumas atitudes que nem sempre são atitudes fáceis de serem tomadas. E é muito mais fácil você auxiliar ou cuidar da vida da outra pessoa que você gosta, porque a outra pessoa é um envolvimento emocional. Você não tem como mudar a vida dela, você tem como ajudar, você tem como dar um conselho, como auxiliar. E quando você está fazendo isso, você não está cuidando da sua própria vida e da sua própria necessidade. Isso é um processo de fuga muito sério. Né? Não está relacionado ao tempo. Não está. A menos que tenha alguma outra coisa dentro desse contexto que ele não falou. Mas é um processo de fuga. É mais fácil cuidar da vida do outro do que da minha. É mais fácil do que eu mudar a minha vida, Exato. Tentar figurar a vida do outro. Exato, é mais fácil, é mais confortável, é mais cômodo, não dói em você. É muito comum a gente conseguir achar a solução de um problema do outro do que do seu problema, porque do seu problema você está envolvido, você sabe quais são as dores que você vai carregar ou que você carrega e quais os enfrentamentos que você vai ter que fazer dentro da sua vida para você resolver algumas questões. Então, é um processo de fuga. Tem dica de filme sobre esse tema? Tem, Léo, tem sim. Tem um filme que ele fala muito a respeito do tempo, mas
Quando você for assistir esse filme, que é o Clique, é um filme muito conhecido, procura observar como que o protagonista ele trabalha. Existe um quadro muito ansioso dentro do protagonista, que ele trabalha focado no futuro. E ele sempre está acelerando os processos. Ou seja, o que te faz ser quem você é, Léo, são os processos. Todas as vezes que você tentar fugir dos processos, você não vai conseguir ter um processo de evolução, porque é o processo que te leva ao processo de evolução. Então, o Clique, ele é um filme muito bacana para você assistir, principalmente porque o protagonista ele não vive o presente, ele está vivendo o futuro, ele olha para o futuro e ele não vive o presente em estado presente. É muito interessante. E aonde te encontrar nas redes sociais, Paty, para quem quiser saber um pouco mais de assuntos como esse e precisa, inclusive, de ajuda, né, buscar conselhos e até mesmo ter ali um atendimento feito por você. Como procurá-la? Léo, vamos lá. Instagram, Patrícia Rossi, _oficial. TikTok, Patrícia Rossi, _oficial. 2 canais no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos e Aprendendo com o Senhor. E você me acha de forma muito fácil através do meu WhatsApp. Lembrando que eu não atendo as ligações, é muito difícil porque na maioria das vezes eu estou atendendo. Mas se mandar um WhatsApp, seja por qual motivo, com toda certeza eu vou responder. É 14 99774 0965. Vou repetir. 14 99774 0965. Muito bem. Patrícia Rossi, analista comportamental, conosco aqui na programação da Auriverde. Paty, beijo no coração. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, Léo. Obrigada a toda a nossa audiência. Fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados.